Bem-vindos ao nosso projeto Revelando Oculto. Hoje eu venho ao esclarecimento de alguns acontecimentos que têm acontecido nesses dias. Isso não é novo, isso é muito antigo. Supostamente esses grupos já se levantaram há muitos e muitos anos, centenas de anos atrás. Estes grupos se levantam em determinados tempos para os seus ataques. Um grupo formado por supostos acadêmicos, filosóficos, entendedores dos textos, mas o que eles ainda não sabem é que existe uma linguagem original, pessoal, dada somente para um povo que é conhecedor da linguagem. E é isso que vamos falar, e é isso que vamos esclarecer hoje. Então eu convido a você, dê o seu like, faz o seu comentário, compartilhe essa aula para que esse vídeo chegue a estes filósofos, acadêmicos, conhecedores de textos corrompidos e falsos. Bom, mas o que esses acadêmicos letrados não entendem, não compreendem, que a tradição judaica ela usa vários termos para descrever essa forma própria de interpretação da Torá. E não há uma única palavra que signifique aquilo que está escrito. Existe uma linguagem secreta de interpretação utilizada por nós. Este conceito ele é muito mais amplo e está ligado a uma palavra chamada de Mesorá. A Torá, chamada de Shibiat Pei Torá, que é a Torá oral, que é a hermenêutica rabínica. Esses principais termos são usados como Pardes, que é o sistema clássico, utilizando 4 níveis de interpretação. Fora delas, temos 72 formas de interpretação de cada texto. O Pshat, que é o sentido simples e literal. O Remez, que é alusões e insinuações. O Derash, que é interpretações baseadas no Midrash. E o Sod, que é o significado oculto, místico e cabalístico. Este método ele pertence à tradição interpretativa judaica. A Mesorá significa tradição que foi transmitida. Fora 72 formas de interpretação como Gemátria, Notaricon, até Pi é utilizado nas formas de interpretações dos textos. A Mesorá significa tradição que foi transmitida. Ela preserva a leitura correta do Shoresh da raiz, preserva a pronúncia, preserva a vocalização, os termos de vocais para cada letra. Ela preserva os acentos em cada letra. Esta é a forma tradicional de compreender um texto. Sem essa Mesorá, muitos versos ou pasukim, sem esta Mesorá, muitos desses pasuk poderiam receber interpretações diferentes. A Torá Shibial Pei, que é a nossa Torá oral, segundo a nossa tradição, ela foi escrita como Shibiatav, que não pode ser plenamente compreendida sem a Torá oral. Ou seja, um dos grandes erros destes eruditos intelectuais, os sabichões dos textos, eles não sabem que para a interpretação da Torá escrita há uma necessidade de entendimento da Torá oral. Por aqui já se torna difícil e complicado a afirmação de qualquer texto escrito na Torá, ou como chamado Velho Testamento, para os entendedores. A Torá oral ela foi transmitida de Moshe aos anciões, aos profetas e os sábios, conforme trouxe a Mishnah no Pirkei Avot 1 e 1. Durante todo esse tempo, houve-se a necessidade de transmitir todo esse conhecimento que era oral em escrita numa linguagem pessoal para um povo específico. Aqueles que falam bobagens sobre os textos da Torá são estes supostos intelectuais que não sabem, não conhecem nada do hebraico. Muitos destes não são judeus, não conhecem a interpretação, o shoresh da palavra. Nunca estudaram, apenas pegaram textos traduzidos no grego-latim e assim afirmam que aquilo está traduzido daquela forma. Estes são os conhecedores, os sabichões dos textos. E quando eu os ouço, às vezes me dá pena de vê-los traduzindo textos corrompidos.
A chave das interpretações corretas da Torá são chamadas de Midot HaTorá. São regras hermenêuticas que foram utilizadas pelos nossos sábios. Nós temos 13 Midot, temos 32 regras de leitura da Torá. Essas regras definem como derivar essas interpretações legais e exegéticas. Uma outra linguagem chamada de Darkei HaTorá, que é literalmente os caminhos da interpretação. Este é um termo genérico para os métodos exegéticos empregados pelos comentaristas da Torá oral. A Kabbalah ela é muito mais refinada. Ela traz o refinamento das palavras dos textos para o Sod, trazendo as interpretações utilizando métodos como gematria, como notaricon, como terumá, tseruf. São permutações das letras para a interpretação de cada texto. É nesse ponto que os incautos passam vergonha. Eles não têm esse conhecimento, não sabem nada das interpretações, não conhecem as nossas tradições e falam bobagens na internet. Estes métodos são empregados dentro da tradição mística judaica, que está alinhado com a Torá escrita. No aramaico, esses textos estão baseados no Talmud, no Zohar, que aparece frequentemente alguns termos, Pierusha, que significa interpretação com a explicação. Em alguns termos em aramaico, essas palavras elas apresentam como Razá de Oraita, que é o segredo da Torá, ou seja, o segredo da Torá em termos no Zohar, que é chamado de Razim de Oraita, são segredos da Torá. Esta é uma linguagem especialmente dada para um povo. Somente o povo Yehudim possui as traduções legítimas. Na perspectiva do judaísmo, esta nossa tradição, ela sustenta que a interpretação normativa da Torá, ela depende de uma cadeia de transmissão. E esta cadeia chama-se Mesorá, que é da Torá oral, que são preservadas e desenvolvidas pelos sábios de Eretz Israel. Isto significa que esta leitura ela somente é autorizada, especialmente dentro da Alahá, que é lei, os códigos da lei, que é baseada na tradição interpretativa. E isto implica que as pessoas que estão fora desta tradição são incapazes de estudar ou compreender todos os aspectos da Torá. Muitos desses elementos dos textos são entendidos somente a um povo, pessoalmente. Esta é a autoridade de interpretação. O termo utilizado é Mesorá, e ela representa toda a nossa tradição contínua da leitura original, a forma de vocalização, interpretação e aplicação da Torá transmitida pelos sábios de Israel. Este é um enfoque que foi especialmente traduzido para uma dimensão mística. O termo mais apropriado é Razim Oraita, que são os segredos da Torá contidas em cada texto. Toda essa expressão é recorrente ao Sagrado Zohar e todos os níveis de ocultação dentro da interpretação da Torá. Este é só um pequeno filamento da Torá. Cabe somente a um povo a interpretação dos textos originais. Então podemos associar o mau caratismo e falsas e perversas interpretações, associando o Deus de Israel em forma pejorativa. No passado, essas acusações deram força ao antissemitismo, utilizando textos judaicos mal interpretados e transliterado para o latim grego, já com uma pitada de corrupções nos textos. Corrupções na base da etnia, em um formato de crítica, e assim passaram a acusar um povo e toda a sua etnia e cultura em um formato de crítica. Esta é uma questão muito importante, mas é preciso fazer algumas distinções para evitar tais generalizações. O ateísmo não é um sinônimo de antissemitismo. Do ponto de vista histórico e acadêmico, o ateísmo é uma posição filosófica para estudantes da filosofia, ou seja, existem ateus
que respeitam com profundidade o judaísmo, sabendo que existe uma tradição oral e escrita dentro dos estudos da filosofia, sabem que as interpretações do hebraico somente cabem pessoalmente ao povo de Israel. Existem ateus judeus, por exemplo, judeus seculares, ou culturalmente pessoas que se aderem ao judaísmo. Ateus que criticam todas as religiões de forma semelhante. E também pessoas religiosas ou não, que se manifestam. Hoje vamos pegar na raiz, no ponto central do início desses grupos de críticos que se levantam contra um povo, contra uma etnia milenar, sem ter conhecimento da literatura original. Existem alguns críticos que fazem. Há autores contemporâneos, alguns deles são ateus, que argumentam que o Deus do Tanar seria cruel. Estas são as linguagens utilizadas por esses falsos interpretadores da literatura. A Torá promoveria genocídio. Esta é uma das linguagens utilizadas por esses grupos. Israel seria um povo violento por causa da sua escritura. Quando uma crítica ela pode se tornar antissemitismo. Uma crítica deixa de ser uma discussão sobre textos religiosos ou estudar a base desses textos e pode então se aproximar ao antissemitismo. Quando o indivíduo atribui características morais negativas a todo um povo, a uma etnia por causa da Torá. Quando o indivíduo apresenta um judaísmo como sendo uma religião intrinsecamente maligna, são linguagens utilizadas por esses grupos. Quando este utiliza passagens da Torá para desumanizar judeus contemporâneos, utilizando textos traduzidos para o latim, textos corrompidos através da literatura grega. E quando isso se transforma numa crítica religiosa e hostil contra um povo ou contra uma etnia, uma das primeiras frases é a não concordância com a interpretação de Bamidbar 31, aonde há uma expressão utilizada nos termos grego-latim que colaboram para a interpretação desses falsos intelectuais. Vamos tentar entender esses supostos acadêmicos que não conhecem nada do hebraico, utilizando textos grego-latim para sustentar uma acusação falsa e mentirosa. Então vamos nos atentar em Bamidbar 31, 1 ao 2. Textos em latim está escrito, falsamente traduzido para o latim grego, para dar início, um pontapé a essas acusações. E falou Deus a Moshe, dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois serás juntados a teu povo. Entre estes Passuk e muitos outros falsamente traduzidos para incriminar e criticar um povo, dando início a um grupo de supostos sabedores, de supostos conhecedores da palavra. No hebraico temos, é claro que aqui se trata apenas de 2 Passuk, mas tem mais, que é utilizado por eles. Nós temos a palavra Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, e o Eterno falou a Moshe dizendo, Nekon Nikmat Bnei Israel Me'et Ha-Yadamim Ahar-Ti Atsef El Amecha. Toma a vingança dos filhos de Israel contra os medianitas, depois será reunido o teu povo. Toma a vingança dos filhos de Israel. Toma a vingança dos filhos de Israel contra os medianitas. No shoresh da palavra, nós temos a palavra justiça e retribuir, como a palavra nekon, que falsamente foi traduzido a palavra como toma, por vingança. Temos justiça e retribuição. Nikmat, o shoresh da palavra é retribuição e também vingança. Benei, filhos de Israel, que é a etimologia citada no Bereshit 32 e 29. A palavra me'et significa parte. Midian é os midianitas, que depois, posteriormente, deve se reunir e se juntar para o teu povo. Fazendo uma análise breve desse texto, Nakan,
Fazendo uma breve análise do verbo nakan, que é um dos mais importantes dentro desse pasuk, ele aparece em diversos contextos no Tanakh, que também significa a palavra exercer justiça, fazer justiça, retribuir uma ofensa ou executar uma sentença. Em todo o contexto da Torá, não é necessariamente utilizar sinônimos de vingança motivada por um ódio pessoal. Em todo o contexto da Torá, não é atribuído o sinônimo de vingança motivada por ódio pessoal. Em muitos textos se refere à retribuição judicial, levar o caso ao júri, a um julgamento. A distinção entre vingança pessoal, ela é proibida no Levítico 19:18. Não te vingarás. E a execução, isto é lahá, isto é lei, para quem tem a interpretação. Como eu vinha falado anteriormente, é necessário a utilização da lahá para a compreensão da Torá. É claro, isso é descartado pelos supostos acadêmicos, conhecedores do hebraico. Esta é uma execução de um julgamento ordenado por Elohim. Isto é um tema que também é discutido entre o Rashi, o Ramban e também o Sforno. A escrita original em Bamidbar 31, a Torá ela não se refere ou não apresenta uma guerra contra Midian ou um conflito iniciado sem motivos. Antes de Bamidbar 31, a Torá descreve uma sequência de eventos envolvendo os medianitas e isto serve de contexto para a ordem dada a Moshe. Mas quem eram esses medianitas? De onde descenderam Midian? Sendo um dos filhos de próprio Avraham, com Keturá. No Bereshit 25:1 e 2, Avraham tomou uma mulher cujo nome era Keturá, e ela deu à luz a Zinran, Yokazan, Medan e Midian. Portanto, a descendência Avraham, Yitzhak, Ketura e Midian. Os medianitas eram, portanto, parentes distantes de Israel. Aonde viviam? Próximo ao Golfo, o deserto da Arábia Saudita. Era um povo sinômade. Antes do êxodo, Moshe fugiu para Midian, Shemot 2, e ali ele conheceu Zípora, casou-se com ela. Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, tornou-se seu sogro. Isso mostra que a Torá não retrata todos os medianitas como inimigos de Israel. Jetro é um destes apresentado de forma positiva, sendo sogro de Moshe. O problema disso tudo começa em Bamidbar 22, quando Israel aproxima-se da terra prometida. Balac, rei de Moabe, teme Israel e ele faz uma aliança com os anciões de Midian. Bamidbar 22:4. Moabe consulta os anciões de Midian para enfrentar e confrontar Israel. Balac contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Embora Balaão não conseguia amaldiçoar Israel diretamente, isso está escrito em Bamidbar 22 e 24. A tradição judaica entende que ele aconselha uma estratégia indireta. Veja quando começou esses grupos atacarem Israel. Balaão. Aqui está o principal motivo apresentado pela Torá. As mulheres medianitas utilizaram uma estratégia de sedução. Este é o relato histórico dentro da Torá. Houve relações sexuais com mulheres de Moabe, participação em banquetes de idolatria. Houve-se então o culto ao deus Baal-Peor, o deus cananeu, o deus do povo medianita. Bamidbar 25:1 e 3 está escrito que Israel prostituiu-se espiritualmente e participou de sacrifícios pagãos e adoraram Baal-Peor através da sedução das mulheres medianitas. O resultado foi uma praga que atingiu Israel. Como julgamento, Bamidbar 25, morreram 24.000 israelitas. O papel dos medianitas, a própria Torá volta a esse assunto no Bamidbar 25, 16 e 18, onde Hashem diz: hostilizai os medianitas, porque eles vos hostilizaram por meio dos seus ardis, os seus meios. O texto explica a sedução, idolatria,
Baal-peor e Cosbi. Quem era Cosbi? Cosbi era filha de Zur. Zur era um dos líderes medianitas. Ela aparece no episódio de Pinhas. Bamidbar 31 explica o motivo. Quando Hakadosh Baruch Hu fala, a Torá já apresentou essa causa. Este não é um episódio isolado. Ela remete diretamente aos acontecimentos em Bamidbar 25. Os comentaristas, o Rashi, ele comenta Bamidbar 31 e 2 e diz que essa guerra era uma resposta ao fato de os medianitas terem levado Israel ao pecado. Segundo Rashi, o dano espiritual causado foi consideravelmente mais grave do que como se fosse um ataque militar. O Ramban, ele explica que o objetivo principal dos medianitas não era conquistar Israel militarmente. A proposta deles era procurar destruir Israel, utilizando espiritualmente e moralmente e religiosamente. Vemos que as características dos ataques não mudaram. Isso não é novo, isso é muito antigo. Os nossos sábios já traziam os comentários sobre a destruição do povo judeu através da espiritualidade, através da moralidade, da religião, dos seus rituais e tradições. Este é o fundamento do mau caratismo, das interpretações falsas e mentirosas contra um povo. Isto não é novo. Isso é muito antigo. O Talmud em Sanhedrin 106a cita os sábios, eles relacionam Balaão ao conselho de utilizar mulheres para seduzir os israelitas. Segundo essa tradição, como Balaão não podia amaldiçoar Israel, ele teria orientado Balaque a levá-lo ao pecado da idolatria e da imoralidade. O sagrado Zohar traz um comentário na Parashá Pinhas que interpreta Baal-peor como símbolo de uma ruptura espiritual profunda. A guerra contra Midian é entendida não apenas como um conflito militar, mas como uma resposta a uma tentativa de destruir a santidade de Israel por meio da idolatria. Este é um resumo cronológico dos eventos, as referências citadas dentro da Torá. No Bereshit 25, 1 e 2 traz a origem de Midian. Moshe então vive em Midian, no Shemot 2 e 4. Houve aliança de Moab com Midian, os Moabitas com Midian, em Bamidbar 22. Há o ataque hostilizado por Balaão, Bamidbar 22 e 24. Sedução de mulheres, a utilização das mulheres para derrubar uma etnia, uma cultura, a religião e a moralidade de Israel. Bamidbar 25. A idolatria de um deus cananeu, a idolatria de Baal-peor. Bamidbar 25. A morte de 24 israelitas. Bamidbar 25. A ordem para hostilizar Midian em Números 25 e 16. E a guerra contra Midian. Bamidbar 31. Ao longo de toda a história, se é formado grupos diferentes para desconstruir toda a imagem, toda a historicidade, toda a cultura, religião e moral de um povo. Isso não é novo, isso é muito antigo. Há uma análise sobre os textos em hebraico, na linguagem original. Os copistas, quando utilizaram as suas tradições falsas e mentirosas e corruptas, utilizaram textos para inferir palavras de um Deus que ordena genocídio, de um Deus que mata, de um Deus que incentiva a violência, sendo um Deus de Israel cruel. Os eventos citados dentro do Gênesis 6 e 9 sobre Mabul, o dilúvio, é um dos textos mais utilizados por esses arrogantes, por esses supostos acadêmicos. A destruição de Sodoma e Gomorra, Bereshit 19. A morte dos primogênitos no Egito, Shemot 11 e 12. O afogamento do exército egípcio, Shemot 14. O bezerro de ouro, cerca de 3.000 mortos, Shemot 32, 25 e 29. Nadab e Abiú, no Levítico 10, 1 e 2. Korah e a sua rebelião, Bamidbar 16. A serpente de bronze e a praga das serpentes, Bamidbar 21. Eventos citados
utilizados por estes supostos acadêmicos são textos em Bamidbar 25 sobre o julgamento após o pecado de Baal-Peor, o pecado de idolatria, a guerra contra Midian, Bamidbar 31, ordem contra os 7 povos em Devarim, conquista de Jericó, Josué 6, a aniquilação dos Amalequitas, 1 Shmuel 15, a peste após o censo do rei David Amelech, 2 Shmuel 24. Estes são os textos mais utilizados por esses críticos para sustentar um argumento falso e mentiroso. Na própria narrativa do Tanar, esses episódios não são apresentados como assassinatos. Para o entendedor acadêmico que não tem conhecimento da literatura original, não entende sobre o julgamento divino chamado de Din, como cita nos textos, que é exercido pelo Criador sobre indivíduos ou povos. Dentro dessa perspectiva da literatura hebraica, um Deus apresentado como um doador de vida, Devarim 32 e 39. Deus é também o juiz sobre toda a terra, Bereshit 18 e 25. As mortes descritas são enquadradas como sendo atos de julgamento, são punições da violência, da idolatria ou da quebra da aliança, e não de homicídio, no sentido da proibição. Não matarás, isso é Lahá. Por exemplo, Devarim 32 e 39. Reu ataki ani hu vein Elohim, yamadi ani amit, va aya yahi mahatzi, va ani erpa, ve ren ramadi, ve yen miiad matzil. Vede agora, eu sou, e não há nenhum além de mim. Eu faço morrer e faço viver, firo e curo, e ninguém pode livrar da minha mão. Da perspectiva do Tanar, esse verso afirma explicitamente a soberania divina sobre a vida e a morte, e não a julgamentos de genocídio. Para se poder analisar todo o contexto escrito nos livros da Torá, é necessário avaliar e analisar esses temas de forma exegética, utilizando comentários, utilizando o shoresh da palavra. Todos esses passuquim são usados em debates por críticos da Bíblia. Mas o que eles não têm é os massoréticos em hebraico, não tem a tradição, não tem a cultura, não tem o entendimento das letras. Dentro do Talmud Midrash Zohar traz análise do verbo da palavra assassinar, como hatzar, verbos como a palavra matar, que é harag, e a palavra mut, que é a palavra morrer, ou mavet, morte, remit, fazer morrer, e outros verbos relevantes mostrando que a tradição judaica distingue homicídio humano de julgamento divino. Esta é a frase utilizada pelos acadêmicos. É daí, desse ponto inicial, que esses grupos de acadêmicos utilizam um Deus mau e cruel, que faz genocídio contra os humanos, que atrai julgamentos contra um povo. Somente na interpretação dos textos será capaz de distinguir o que é um homicídio humano e julgamento divino. Estes episódios citados abrangem centenas de passuquim, de versos. Infelizmente, os acadêmicos não buscam. Eles utilizam os textos traduzidos no grego, no latim, que é muito mais fácil atacar um povo, uma etnia, utilizando textos falsos e corrompidos. Aí se torna fácil atacar um povo, uma etnia, uma cultura, tentando desmoralizar, hostilizar um povo, porque a eles faltam conhecimento. Da'at. É triste ver os acadêmicos se complicando através dos textos falsos traduzidos por padres. Fico aqui. Shalom a todos. Lehitraot.